Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. O Ego e o ID e outros trabalhos de Sigmund Freud. Apêndice A. O inconsciente descritivo e o inconsciente dinâmico. Uma particularidade curiosa surge de duas frases, ambas as quais aparecem na 1. A atenção do editor inglês foi para ela chamada numa comunicação particular do Dr. Ernest Jones, que com a mesma se deparara no decurso do exame da correspondência de Freud. Em 28 de outubro de 1923, poucos meses após este trabalho ter aparecido, Ferenczi escreveu a Freud nestes termos: não obstante, aventuro-me a fazer-lhe uma pergunta, visto haver uma passagem em O Ego e o ID que, sem a sua solução, eu não entendo. Na 1 encontro o seguinte, que, no sentido descritivo, há dois tipos de inconsciente, mas no sentido dinâmico apenas um. Desde que, contudo, o senhor escreve na 1 que o inconsciente latente é inconsciente apenas descritivamente, não no sentido dinâmico. Pensei ser exatamente a linha dinâmica de abordagem que exigia a hipótese de haverem dois tipos de ICS, enquanto que a descrição toma conhecimento apenas do CS e do ICS. A isto, respondeu Freud em 20 de outubro de 1923, a sua pergunta sobre a passagem na 1 de O Ego e o ID positivamente me horrorizou. O que lá aparece dá um sentido diretamente oposto a 1, e, na frase da 1, descritivo A e a dinâmico A foram simplesmente transpostos. Uma pequena consideração deste surpreendente assunto sugere, contudo, que a crítica de Ferenczi baseou-se numa má compreensão e que Freud foi apressado demais em aceitá-la. As confusões que fundamentam as observações de Ferenczi não são muito facilmente classificadas e torna-se inevitável um argumento bastante prolongado. Porém, desde que outros além de Ferenczi podem incidir no mesmo erro, parece valer a pena tentar esclarecer o assunto. Começaremos pela primeira metade da última frase de Freud, no sentido descritivo, há dois tipos de inconsciente. O significado disso parece perfeitamente claro, o termo inconsciente, em seu sentido descritivo, abrange duas coisas, o inconsciente latente e o inconsciente reprimido. Freud, contudo, poderia ter expressado a ideia ainda mais claramente. Ao invés de dois tipos de inconscientes unbewusstes, poderia ter dito, explicitamente, que, no sentido descritivo, há em dois tipos de coisas que são inconscientes. E, de fato, Ferenczi evidentemente compreendeu mal as palavras, tomou-as como dizendo que a expressão indescritivamente inconsciente tinha dois significados diferentes. Isso, como corretamente percebeu, não poderia ser assim, e o termo inconsciente, utilizado descritivamente, só poderia ter um significado, o de que a coisa a que se aplicava não era consciente. Na terminologia lógica, pensou que Freud estava falando da conotação do termo, enquanto que este estava realmente falando de sua denotação. Passemos agora à segunda metade da última frase de Freud, mas no sentido dinâmico há apenas um tipo de inconsciente. Ainda aqui o significado parece perfeitamente claro, o termo inconsciente, em seu sentido dinâmico, abrange apenas uma coisa, o inconsciente reprimido. Isso, mais uma vez, constitui uma afirmação sobre a denotação do termo, e ainda que tivesse sido sobre sua conotação, seria verdadeira. O termo inconsciente dinâmico só pode ter um significado. Ferenczi, contudo, contesta isso, alegando em ser precisamente a linha dinâmica de abordagem que exigia a hipótese de haverem dois tipos de ICS. Mais uma vez estava compreendendo mal Freud. Pensou que ele estivesse dizendo que, se considerarmos o termo inconsciente com fatores dinâmicos em mente, vemos que ele possui apenas um significado, o que, naturalmente, teria sido o oposto de tudo o que Freud argumentava, enquanto que o que este queria dizer era que todas as coisas que são dinamicamente inconscientes, isto é, reprimidas, incidem numa só classe. A posição fica um pouco mais confusa porque Ferenczi usa o símbolo em ICS, para significar inconsciente no sentido descritivo. Lapso que o próprio Freud comete, por implicação, na 1. Assim, essa última frase de Freud parece inteiramente imune à crítica em si própria. Mas será que ela é, como Ferenczi sugere e como o próprio Freud parece concordar, incompatível com a frase anterior? Essa frase fala do inconsciente latente como sendo inconsciente apenas descritivamente, não no sentido dinâmico. Ferenczi parece ter pensado que isso contradizia a afirmação posterior de que, no sentido descritivo,
há dois tipos de inconsciente. Mas as duas afirmações não se contradizem. O fato de o inconsciente latente ser apenas descritivamente inconsciente não implica, de maneira alguma, que seja a única coisa descritivamente inconsciente. Existe, em verdade, uma passagem na Conferência 31 das Novas Conferências Introdutórias, de Freud, escrita cerca de 10 anos mais tarde que o presente trabalho, em que a totalidade desse argumento é repetida em termos muito semelhantes. Nessa passagem, explica-se mais de uma vez que, no sentido descritivo, tanto o pré-consciente quanto o reprimido são inconscientes, mas que, no sentido dinâmico, o termo se restringe ao reprimido. Deve-se indicar que esse intercâmbio de cartas efetuou-se apenas alguns dias após Freud ter sofrido uma operação extremamente séria. Ele ainda não se achava capaz de escrever, a sua resposta foi ditada, e provavelmente não se encontrava em condições de pesar completamente o argumento. Parece provável que, refletindo, tenha compreendido que a descoberta diferencie fora um engano, pois a passagem nunca foi alterada nas edições posteriores do livro. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.